Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim. Eu vou ler no Data Show para nós estarmos em sintonia com a versão. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pode passar ali no Data Show. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, ou caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Até aqui você pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto clássico da palavra de Deus. E claro, quando nós falamos desse texto, que tem como um pano de fundo uma temática de restauração, de restituição, uma temática de recomeço, de reencontro, nós não podemos negligenciar aqui a mensagem gritante de Deus aos nossos corações, que podemos resumir em uma só palavra: amor. O amor do pai para com o filho, o amor do pastor para com a ovelha, o amor daquela mulher que perde a sua dracma por aquilo que lhe tinha valor. Não podemos negligenciar isso. Talvez o título na tua Bíblia esteja o filho pródigo, porque essa parábola ficou conhecida como o filho pródigo. Mas o destaque aqui é para com o pai. O amor do pai, o comportamento do pai, a reação do pai, porque isso precisa gerar em nós garantia de que esse pai, esse Deus, ele nos ama e deseja nos restaurar, deseja nos reencontrar, deseja nos fazer viver na posição de filho. Quando nós olhamos esse texto, a gente precisa observar alguns detalhes. Nós precisamos, por exemplo, observar o que diz o versículo 1 de Lucas 15. Como eu falei, Lucas 15, ele é o Senhor Jesus contando parábolas, contando história, mas todas as histórias têm um propósito. Todas as histórias que Jesus contou têm um objetivo: nos fazer entender as verdades do reino de Deus. E o contexto está ali no verso 1. O contexto do verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. E o texto também vai dizer, mas os fariseus e mestres da lei também estavam ali, geralmente para criticar, mas estavam ali. Então, olha só, o público de Jesus é publicanos, ou seja, cobradores de impostos, pessoas rejeitadas, pessoas que ninguém gostava, a escória da sociedade, prostitutas. Se hoje já existe discriminação para a prostituição, você imagina naquela época. As prostitutas também eram vistas como escória da sociedade.
Do outro lado, nós temos quem? Fariseus, nós temos escribas. Quem era fariseu? Se eu perguntar hoje, por exemplo, se alguém aqui deseja ser um fariseu, ninguém vai levantar a mão. Somos da geração pós-Jesus. Nós sabemos que esse foi um povo que se levantou contra Jesus, perseguiu Jesus. Ninguém gosta dessa palavra fariseu. Pelo contrário, nós repudiamos. Mas se nós olhássemos para o fariseu antes de Jesus, era o pessoal da renovação, era o pessoal que queria mudança, era o pessoal que seguia as instruções do Senhor, era o pessoal de movimentos de avivamento da época antes de Jesus. Lembrando que os fariseus surgem no período do cativeiro babilônico, quando as pessoas são levadas para o cativeiro por desobedecer os ensinos. Então eles, não, nós vamos obedecer às regras. Só que como Jesus diz, né, eles fizeram algo tão estreito, construíram tantas regras, que na verdade trouxeram uma grande confusão, estreitaram demais a porta e ninguém conseguia passar. Esses dois públicos estão ali, aqueles que se sentiam pecadores, terrivelmente longe do Senhor, e aqueles que se sentiam próximo de Deus, porque nós estamos obedecendo os ensinos do nosso Deus. Era o público. Então Jesus, muito sábio, soberano, ele começa a contar histórias. E ele começa contando uma história da ovelha perdida. Certo pastor tinha 100 ovelhas. E ele, no dia da contagem, ele percebe que não está ali no aprisco, 99. Então ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, encontra, traz, e quando traz aquela ovelha que havia se perdido tão longe, há uma grande festa. Todos celebram, há júbilo. Ele promove ali um banquete para celebrar a ovelha que foi resgatada. Jesus emenda com uma segunda história, dizendo: certa mulher está dentro de casa e perde uma dracma, uma moeda. Dracma é uma moeda, que as mulheres ganhavam essa moeda geralmente nos dias das bodas, no dia dos casamentos, era uma segurança financeira para ela, também era uma expressão do quanto ela valeu no dote, ou seja, do seu valor pessoal. Geralmente as mulheres colocavam assim em cima do véu essas moedas. Era algo de muito valor e era algo de garantia, de salvação para ela, caso acontecesse uma tragédia com o marido ou alguma coisa assim. Dentro de casa ela perde uma daquelas dracmas. E o texto vai dizer que ela então começa a procurar, ela varre, ela levanta os móveis, e quando encontra, ela também convoca as amigas e faz uma festa, porque achou a moeda perdida, a dracma perdida. A terceira história no mesmo capítulo é a que nós lemos. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, um pai tinha 2 filhos, e de repente, algo extremamente assustador, trágico, nebuloso acontece, porque o filho mais novo não é o mais velho, porque o mais velho ele tem mais direito. O mais velho é aquele que vai receber herança dupla para cuidar dos pais, mas é o filho mais novo que tem uma posição de extremo desrespeito, porque chega para o pai dizendo: pai, eu quero a minha parte da herança. Herança é algo que os filhos recebem quando os pais se vão para o outro lado. Um filho que pede a herança antes da morte do pai, ele está dizendo: o que me interessa é os teus bens e não a tua vida. Para mim, você morreu. Nada de você me interessa a não ser os recursos que você pode me dar. É claro, essa atitude é uma atitude tomada baseado naquilo que regia o seu coração. Estava flertando com outras propostas, não sabemos o que, mas ele estava flertando com o mundo, flertando com uma vida independente, flertando achando que se encontraria na vida longe do pai. O pai reparte os bens, e nós sabemos que esse filho vai viver a sua vida, e o texto diz, vai viver uma vida dissolutamente. Daí vem a palavra o filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador, aquele que desperdiça, aquele que na verdade não mede, mas ele sai gastando. Então esse filho, nós sabemos que ele se perde totalmente, a ponto de não ficar com mais nada. E claro, o mundo dá suas voltas, uma grande crise no fundo do poço. E lá está ele apacentando porcos. E o texto diz ainda que a situação dele era tão degradante que ele tem vontade de comer as bolotas de alfarroba que os porcos comiam, e nem isso podia. Ou seja,
ele era pior do que porco, menos digno do que os porcos. A situação desse jovem que escolhe o pecado, escolhe o mundo, escolhe estar longe do Pai. É interessante que, quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver Jesus deixando bem claro isso. Escolhas erradas levam à perdição. Sair do aprisco leva à perdição, fica vulnerável aos lobos. Sair da casa do Pai, de perto do Pai, baseado em confusões, em equívocos, vai também atrair tragédias. E lá está este moço. Mas é lindo quando nós olhamos a reação desse jovem, e isso eu gostaria de enfatizar, porque hoje nós estamos aqui para falar a respeito de restauração, a respeito de recomeço, a respeito de retorno aos propósitos de Deus e ao coração do Pai. Esse menino que chegou no fundo do poço, depois de ter tomado um monte de decisões erradas, ele percebeu a necessidade de voltar e tomar as atitudes corretas. Eu gostaria de destacar alguns versículos. Comecemos no verso 17, que diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. A versão clássica da Almeida diz jornaleiros, né, que é empregados também. A minha versão diz caindo em si. Esse jovem, ele precisou estar no fundo do poço para começar a avaliar a sua real situação. Mas eu quero que você entenda isso, a importância para que você venha viver os propósitos de Deus, para que você saia da situação caótica que as consequências trouxeram das decisões erradas na sua vida. Para você sair dessa situação, você precisa começar a fazer como esse jovem. Avalie a situação. Ele olha para si, fedendo porco, a barriga roncando, não tem nada o que comer, não tem mais amigo, ninguém por si, mas ele se lembra que é um pai amoroso, ele se lembra que tem uma casa com conforto, ele se lembra que o menor, os empregados da casa do pai vivem uma vida melhor do que ele. Ele faz essa comparação quando coloca o seu coração e a sua mente a avaliar a sua situação. A proposta de Deus para nós é que esse seja um comportamento frequente. Nós precisamos de vez em quando parar para avaliar a nossa vida. Eu preciso parar para avaliar a minha vida com Deus. Estou mais perto, estou mais longe, avaliar a minha vida em família, avaliar se eu sou um profissional melhor, avaliar se eu sou um pai melhor, avaliar se eu sou um servo melhor. Porque se não avalia, não identifico os problemas. Se eu não avalio, eu passo batido em muitas coisas e, consequentemente, problemas que não são detectados não podem ser corrigidos. É por isso que quando nós vamos ver Deus levantando o profeta Ageu, depois que o povo sai da Babilônia e começa a reconstruir a cidade de Jerusalém, a sua terra, o Senhor se manifesta baseado nas palavras de Ageu, e a orientação várias vezes é: considerai o vosso caminho. Por 3 vezes no capítulo 1 fala isso, considerai o vosso caminho. Como assim considerai o vosso caminho? Deus diz: vocês não percebem que vocês estão semeando muito e colhendo pouco? Vocês não percebem que vocês trabalham, mas parece que coloca tudo num saco furado? Vocês se esforçam e não tem resultado? Considerai o vosso caminho, porque tem algo errado nas prioridades de vocês. O povo parou então para avaliar. Eles entenderam que estava negligenciando o Senhor, negligenciando a casa do Senhor, negligenciando as restaurações principais que o Senhor tinha exigido. Consequentemente, puderam mudar o seu comportamento. Nos nossos dias, há 2 domingos atrás, eu falava da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus e da estratégia satânica de nos fazer distrair com tantas outras coisas para negligenciarmos a palavra de Deus. E eu repito hoje, nesse domingo, justamente isso. Muitas vezes, na nossa vida cada vez mais ativista, na nossa vida onde não temos tempo para parar, na nossa vida onde sempre tem um filme novo para assistir, um seriado novo para acompanhar, um jogo novo para jogar, uma conversa nova para ter no WhatsApp, alguém novo para conhecer na internet, nas redes sociais, enfim, estamos sempre na ativa.
poucas pessoas têm parado para um momento de solitude, acalmar o coração, repensar a vida, como que eu estou, por que a minha casa está assim, por que eu estou com o coração tão vazio, o que está acontecendo na minha vida espiritual, por que o meu casamento está definhando. Precisa-se parar. E esse jovem que fez um monte de lambança, tomou um monte de decisão errada, ele agora começa a tomar atitudes de restauração. E a primeira delas, avalia a situação. Tira essa semana um momento para você parar, para você pensar na tua vida, para você pensar na sua fé, para você pensar na sua história, na tua trajetória, para você olhar para trás e conseguir ver o que aconteceu de errado. Mas é preciso parar, acalmar o seu coração e avaliar a situação. Infelizmente, muitos só vão ter essa atitude, igual esse jovem, quando estão no fundo do poço, quando estão com a vida destruída. Daí para pensar, ok, antes tarde que nunca, mas pare para pensar, pare para analisar a sua vida. A gente olha para as Escrituras, a gente olha para a nossa vida e a gente sabe que os momentos de dores, eles são muito mais pedagógicos do que os momentos de festa. A dor, a adversidade, os problemas, eles têm esse papel de nos fazer crescer, amadurecer, mas precisa também parar, analisar. Não permita que esse sofrimento se torne apenas algo que tem sido uma guilhotina para você, uma agulha na sua alma, uma espada no teu coração. Vai sofrer à toa? Não. Está sofrendo? Então para e começa a avaliar a situação. Lembra da casa do Pai, lembra que há um lugar onde o Pai já reservou para você, e esse jovem, ele está ali. Até o menor dos empregados da casa do Pai vive melhor do que eu. E daí o verso 18 vai falar desse segundo passo que ele toma. Ele diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Avaliou a situação, viu que está pior hoje do que estava antes, viu que tem coisas erradas, planeja uma solução. Identificou o problema, começa a planejar a solução para resolver esse problema. Isso é importante, porque muitas pessoas, depois que detectam um problema, detectam um erro, detectam aquilo que não está bem, começam a fazer o quê? Se lamentar. O lamento toma conta do coração, a murmuração toma conta da mente, a língua só se movimenta para falar mal. É porque fiz tudo errado mesmo, agora não tem mais jeito para mim, é porque não tem mais solução para esse problema, olha o que aconteceu na minha vida, meu casamento está assim, a minha vida espiritual está assim. Ei, lamento não resolve nada. Você ficar se lamentando, na verdade, só está atraindo mais coisas ruins para a tua vida. Não fica murmurando, não fica reclamando, isso não ajuda em nada. Viu algo que não está bom, precisa ser corrigido, a tua vida com Deus não está legal, comece a planejar a solução. Não seja como aquele povo que saiu do Egito e queria entrar na terra prometida. Na terça-feira retrasada eu falava disso aqui. Eles viram os gigantes, apesar que também viram que a terra era boa, mas só começaram a murmurar. É só reclamar, é só se lamentar. É porque Deus nos tirou de lá para morrer aqui, é porque está aí, ó, Moisés e Elias trouxeram a gente aqui, agora as nossas esposas serão levadas, os nossos filhos vão ser escravos. Só murmurando, só reclamando, mas Josué e Caleb, que estavam em sintonia com os céus, solução. Não, nós vamos obedecer a Deus, a solução é obedecer a Deus. Ele é fiel para cumprir a promessa. Vamos para dentro, vamos engolir esse povo. Mentalidade diferente. Então, depois que você identifica os erros, não fica lamentando, não fica murmurando e também não fique preso aos erros do passado. Fez o que não devia, traiu quem não deveria trair, foi infiel, falou o que não devia, brigou com quem não devia, guardou a amargura no coração e isso tem te destruído, fez o que não devia no trabalho. Ei, não adianta ficar lamentando, planeje a solução, porque enquanto você lamenta, automaticamente você compromete o teu potencial, e você jamais chegará
no lugar aonde Deus tem reservado para você. É por isso que Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses capítulo 3, ele vai deixar bem claro, por mais que ele havia sim matado o crente, perseguido a igreja, por mais que ele havia botado o crente para fora de casa, crianças ficaram sem pai e mãe, pelas atitudes dele, ele sabe que ele precisa olhar para frente. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sei aonde eu quero chegar, a um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e é lá o meu lugar. Então nós precisamos fazer isso, planejar a solução, olhar para frente e nos mover nessa direção. Deus te deu sabedoria para você planejar soluções. A sequência diz assim, verso 20: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Na versão aqui, e levantando-se, foi para o seu pai. Eu amo o versículo 20. Por quê? Porque depois dele avaliar a situação e planejar a solução, ele não fica de braço cruzado, mas ele toma uma atitude. Eu já falei algumas vezes desse púlpito e eu repito: boas intenções não mudam nada, boas intenções não restauram, boas intenções não te colocam aos pés de Deus, boas intenções não fazem nada. Elas precisam apenas te motivar, mas se não houver braços se mexendo, pernas sendo conduzidas na direção certa, se não houver movimento, de nada adianta. Então, quando nós olhamos para esse menino, nós vamos ver um posicionamento de atitude. Ele não apenas planejou que ia voltar para casa, mas ele se levantou e ele foi. E é claro, para se ter atitude, você precisa estar com muita coragem, com muita ousadia, com muito sentimento de humildade, que também está ali entrelaçado com humilhação. Por quê? Por que coragem? Porque esse menino cometeu um pecado grave. Os historiadores deixam claro que o nível de desrespeito que ele teve com o pai, a lei, tem uma só resposta para esse tipo de comportamento: é morte, apedrejamento. Ou seja, esse menino, pelo desrespeito que ele teve com o seu pai, ele era digno de morte. Sabemos que o pai era um pai de posição, era um pai rico, porque tinha os seus empregados, a Bíblia deixa bem claro nisso. Era digno para qualquer um dos empregados desse pai, ao ver o filho desregrado, o filho rebelde, pegar pedra, apedrejá-lo e matá-lo. Seria honroso para qualquer pessoa. Esse filho merecia a morte, ele sabia disso, mas ele teve a coragem de se levantar e dizer: eu vou enfrentar cara a cara os meus problemas, eu preciso corrigir as lambanças que eu fiz, eu preciso tomar uma posição. Podem querer me matar, podem me humilhar, não sei se o meu pai vai me aceitar, mas a minha parte eu estou fazendo. Entenda isso, você precisa fazer a sua parte. Como assim? 10 anos brigado com um parente e ninguém toma uma atitude para resolver? O Espírito Santo fala contigo hoje: faça alguma coisa. Aí você: mas eu não sei se ele vai aceitar, eu não sei se ele vai, como ele vai reagir, talvez vai meter os cachorros. Não importa, tome uma atitude. Fez alguma coisa errada lá atrás? Nunca aquilo foi resolvido, nunca foi colocado as cartas na mesa. Tome uma atitude. Esse menino que tomou umas decisões de moleque, agora está nos ensinando que é possível restauração, é possível retornar. Ei, você que está aqui, e quem sabe você tomou um monte de decisão errada, você se afastou da igreja, você fez coisa errada, você se atolou no pecado, mas hoje você está aqui ouvindo a palavra, a voz do Espírito Santo é bem clara ao seu coração. Tome essa atitude de chegar diante do Pai, confessar os seus erros, confessar aquilo que você praticou que não devia, porque o Pai vai te aceitar. É a consequência aqui dessa atitude, porque quando o filho aparece, o pai, cheio de compaixão, vai, o abraça e o beija. Mas você precisa superar esse medo,
Esse medo de olhar na cara do seu problema, enfrentá-lo e desafiá-lo, ir para dentro dele e resolver. Esse menino, ele vai ter vitória, porque ele teve atitude. E claro, as atitudes são atitudes dignas, atitudes são atitudes diferentes. Sai arrogante, desprezando o pai, volta humilde, querendo ser escravo do pai. Sai com o nariz empinado, achando que sabia administrar, sabia escolher amigos, volta sujo, fedendo porco, sem nada, sem amigo e sem ninguém. Mas o pai está lá para receber, para o amar, para o abraçar. É lindo nesse verso 20, a sequência, né? Seu pai moveu-se de íntima compaixão, correndo. Esse verbo, gente, correndo, é um verbo que não combina para um pai, não combina para um senhor de idade. Os historiadores dizem que isso aqui, uma atitude do idoso correndo, naquele tempo, eles não vestem roupa como nós, né? Eles vestem vestidão. Ele teria que levantar o seu vestidão e ele teria que correr, mostrar as canelas. Correr é coisa de moleque. Mas aquele pai, ele toma essa atitude. Primeiro, ele queria ser o primeiro a chegar lá junto com o filho, porque se alguém chega antes pode matar o menino, ele quer ser o primeiro. O coração dele está cheio de amor, ele está com saudade, mas ele também está atraindo todos os olhares. Em vez de olharem para o filho e rechaçarem o filho, começa uma murmuração a respeito da atitude do pai. Como um senhor correndo entre nós aí para encontrar-se com o filho rebelde? É desse jeito que Jesus fez por nós. Ele atraiu para ele toda humilhação para poupar-nos de vergonha. Ou seja, você acha que esse pai, que agora aqui representa Cristo, não age hoje do mesmo jeito para contigo? Esse pai está de braços abertos. A partir do momento que você reconhece que precisa dele, esse pai ele vai correr na sua direção escancaradamente para te receber e mostrar o seu amor. É aquela história do filho. Eles moravam perto da onde passava o trem. E esse filho cresceu querendo ser maquinista, mas se perdeu na vida, se envolveu com coisa errada, também desprezou o pai, envergonhou a família, se envolveu no mundo das drogas, se perdeu. Envergonhado, um dia ele manda uma carta para o pai: pai, várias vezes já passei de trem, eu olho a nossa casinha e o meu coração lateja com uma vontade de voltar para casa. Pai, no dia 23 de novembro eu vou passar de novo ali. Se o senhor me aceitar de volta e querer conversar comigo, por favor, amarra um lenço na frente do portão, que daí eu sei que eu posso descer na próxima estação e ir te encontrar. Mas pai, eu sei que eu errei. Se não tiver o lenço, tudo bem, eu vou entender. E naquele dia, quando ele estava passando, o pai estendeu um lençol enorme na frente da casa. O portão estava lá todo coberto com lençol branco, e aquele filho sabia: o meu pai me ama com um amor que na verdade nem eu entendo. Esse é o amor do pai para com os filhos. E você precisa apenas ter uma atitude de querer novamente correr para os braços do pai. Faça como esse jovem. Ele teve atitude e ele voltou para casa. O pai corre em direção a ele. Ele deveria se jogar no chão, mas o pai abraça. Não deixe ele se jogar no chão. Você é meu filho, está no mesmo nível meu. É o filho que deveria beijar os pés do pai ou as mãos do pai, porque sempre é o menor que beija o maior. É sempre o servo que beija a mão do Senhor, é o súdito que beija a mão do rei, é um filho que beija a mão do pai, mas é o pai que tasca ali um beijo, mostrando o seu afeto para com o filho. É lindo quando nós começamos a observar os detalhes dessa história, Deus dizendo que o pai recebe os filhos que se perdem longe e voltam para casa. A próxima atitude desse menino, essa fala dele: pai, pequei. Pai, pequei. Ou seja, além dele avaliar a situação, planejar uma solução, tomar uma atitude, ele faz algo lindo, que precisa ser constantemente falado e repetido por nós, que é o quê? É assumir o erro, é assumir as nossas escolhas erradas. Não ficar arrumando desculpa. Ele não chega: pai, tu sabe que eu fiz tudo aquilo porque eu estava brigado com meu irmão.
pai, eu fui enganado, fui confundido por uns amigos que me chamaram para as coisas. Não, não, não. A culpa não é dos outros, a culpa não é tua, meu pai, a culpa é minha, pai. Eu pequei. Eu pequei. Nós precisamos urgentemente de pessoas que reconheçam o erro, para que vivam o melhor de Deus em suas vidas. Escute o que eu estou dizendo. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não têm um nível maior de intimidade com Deus, justamente porque não assume os seus erros, as suas culpas e os seus pecados. Sempre terceiriza para alguém. Não, mas eu fiz porque o fulano fez isso, eu fiz porque a minha esposa agiu assim, eu fiz porque a igreja está assim, eu fiz porque o pastor também fez isso. Deus está procurando autenticidade, humildade, quebrantamento. A gente ama falar dos versículos, né? Que aquele que se humilha, Deus exalta, mas humilhar é doloroso. Na prática não é fácil. Você reconhecer que você está errado não é para todos, mas é esses que encontram a graça do Senhor e que recebem a exaltação do nosso Deus. Quando nós olhamos para Davi, que faz um monte de lambança também depois que se torna rei, se torna adúltero, cai com Betseba e ainda manda matar o marido dela. Mas depois que vem a punição e o confronto, ele escreve o Salmo 51. E daí você vê, por que Davi também era um homem segundo o coração de Deus? Eu acredito justamente por causa disso. Ele reconhecia as suas falhas. Você pega o Salmo 51, você vai ver o tempo inteiro ele apontando para si mesmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande graça e compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele vai dizer, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e os meus pecados estão diante de mim. Ou seja, ele sempre está apontando para ele, eu sou o errado, tem misericórdia de mim, ó Deus. Faça isso, reconheça aquilo que você praticou de errado, se humilhe diante de Deus, porque é certo que um coração quebrantado Deus não desprezará. E depois, nós vamos ver esse jovem, o verso 20 ainda, né, vai dizer, estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. A quinta atitude desse filho foi aceitar esse favor do pai, aceitar a graça do pai, aceitar o perdão do pai, porque o pai vai dizer, tragam a roupa de filho, tragam o anel de filho, traga as alparcas, as sandálias de filho e coloque nele. Meu filho estava perdido e voltou à vida. Vamos fazer uma grande festa, pega lá o bezerro que está na engorda, o bezerro cevado e vamos festejar. E esse filho, ele aceita o favor do pai, ele aceita a graça do pai, porque ele sabia que o pai estava lhe dando uma nova chance. É preciso reaprender a recomeçar, é preciso aprender a retornar para o braço do pai, mas você precisa estar atento com algo muito importante, que é o que o texto vai dizer. Quando o filho mais velho, ele começa a ouvir que tem música de festa em casa, ele se aproxima, chama o empregado e questiona o que está acontecendo, não fui convidado para essa festa, não estou sabendo de nada. Cara, o teu irmão voltou, e o teu pai fez uma festa, o teu pai matou o bezerro que estava na engorda, está todo mundo festejando, todo mundo alegre. E o texto vai dizer que aquele filho, ele fica indignado e ele não entra. E o texto vai dizer então que o pai precisa sair da casa e começa a insistir com o filho. E daí o filho bate pé. Esse teu filho, não é meu irmão, né? Esse teu filho, que foi pelo mundão, desperdiçou tudo com meretrizes, com prostituta, agora volta e tu mata o bezerro da engorda para ele. Eu estou sempre contigo aqui, te obedecendo, te servindo, e tu nunca me deu um bezerrinho para matar e festejar com meus amigos. Aí o pai precisa abrir a mente daquele filho que estava ali em casa. Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. O que Jesus estava querendo dizer?
Jesus pega duas histórias inicial e depois combina com uma terceira história resumindo as outras duas. Ou seja, Jesus ele está dizendo, assim como uma ovelha se perde longe e o filho mais novo que se perde longe, tem muita gente que é assim, se perde lá fora, cai na gandaia, vai para as baladas, prostituição, vai para os bares, extravasa na vida. Mas eles têm consciência que não tem nada que preenche o vazio do coração a não ser o Pai. E eles voltam quebrantados e o Pai o aceita. Mas existe uma segunda categoria, que é a da moeda e do filho mais velho. Gente que se perde dentro de casa e não tem consciência que estão perdidos. Gente que está ali para cumprir regra. Gente que está ali para obedecer protocolo, mas que não está com o coração ligado no coração do Pai, não desfruta do amor do Pai, despreza todos os dias a presença do Pai, achando que só tem que fazer e cumprir tarefa, e negligencia o relacionamento. O que Jesus estava dizendo? Olha, os que se perdem longe, é os publicanos e as pecadoras, mas tem gente perdida dentro de casa, é vocês fariseus e escribas, vocês se consideram santo, acham que estão obedecendo às regras, mas não conhecem o amor do Pai. E assim como o Pai abre os braços para receber o filho que se perdeu longe, o Pai sai para fora, para também falar ao coração do filho que está perdido, para tirar a venda dos seus olhos, dizendo, para com isso. Você não deve ficar cumprindo tarefas apenas para tentar conseguir o meu amor, mas eu te amei. E se você realmente conhece esse amor, então gasta a vida fazendo, mas fazendo com graça, com amor, fazendo voluntariamente. Aquele filho não conhecia o Pai, mesmo estando dentro de casa. E é claro, Jesus fala de uma maneira escancarada sobre a vida e a prática religiosa. Tem pessoas que se tornam religiosos, inclusive nos nossos dias, 2020, na Assembleia de Deus. Pessoas que batem cartão todo dia aqui. Pessoas que estão todo domingo sentados nesses bancos. Pessoas que têm a carteirinha de membro, dão a paz do Senhor e andam com uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Mas que o coração está longe do coração de Deus. Não tem mais a alegria e o prazer de servir ao Pai, se tornou um religioso, e o Pai sai para você também dizendo, por favor, venha conhecer o meu amor, venha conhecer a minha graça, venha receber a minha restauração. Vamos se colocar em pé. Essa parábola é uma palavra para todos nós. A parábola do filho pródigo, na verdade, deveria se chamar a parábola do amor do Pai, tanto para o filho que está longe, quanto para o filho que está perto e precisa ser reencontrado. O que não se pode é ficar longe do Pai. Nós fomos criados para os braços do Pai, para o coração do Pai, e mais uma vez eu enfatizo isso, seja você que se perdeu lá fora, você nem está frequentando igreja, você está vivendo uma vida realmente presa e atolado no pecado. Ei, você já entendeu que longe do Pai não dá para viver. As consequências de lá é uma porcaria de vida, assim como esse menino. Mas também não seja um religioso que bate cartão na igreja, mas não conhece o amor verdadeiro de Deus, que aquece a alma, que realmente nos dá um sentido para a existência, que nos faz viver a vida em abundância, que é aquilo que nos garante que amanhã nós não vamos chegar na empresa beiçudo, como os outros, acabou o final de semana, que saco. Não, a gente chega feliz, porque é mais um dia que o Senhor nos dá, Ele está conosco, porque eu tenho oportunidade de trabalhar. Ou seja, quando a graça lateja na alma, a vida se torna diferente, as escamas caem dos olhos, e a gente desfruta realmente de um novo tempo, uma nova existência. Eu quero fazer 2 orações, eu quero ser bem objetivo. Eu quero orar por você que se encontra nessa categoria de filho mais velho. Faz tempo que você está na igreja, mas você não está sentindo mais o amor do Pai, a graça do Pai. Hoje você quer mudar isso, você tem coragem suficiente para tomar uma decisão. Porque essa história, eu sempre digo, ela é uma história interessante, porque ela não tem final, não tem final. Você não vai encontrar assim, e o filho mais velho, ele entrou e foi uma festa. Não, e não vai dizer também, e ele ficou lá fora emburrado e continuou brigando. Também não fala. Sabe por quê?
porque o Senhor Jesus queria deixar que aqueles que lhe ouviam tomassem uma decisão, e eles escolhessem o final da história. E hoje, aqui 2000 anos depois, a mesma coisa se repete. Qual vai ser o final da tua história? Vai continuar sendo esse filho mais velho, religioso, está aqui, mas a alma não lateja, não está sentindo a graça do Senhor, mas você quer mudar isso hoje, você quer entrar para a festa do teu Pai. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, que eu vou orar por você, sem vergonha, sem medo, sem resistência. Sai do teu lugar e vem buscar um novo tempo na sua vida com Deus, enquanto o conjunto vai cantando. Aleluia.